Sejam bem-vindos à continuação do nosso episódio. Você que ficou esperando para concluir o assunto, vai valer a pena. Fica com a gente, que estamos com as mesmas convidadas. Ari, obrigada por ter vindo participar com a gente. Farid também. E vamos seguir falando sobre o desenvolvimento infantil e sobre rede de apoio. E para você que não assistiu ainda o episódio anterior, que esse é a continuação, por favor, se apresentem novamente para a gente. Eu sou a Ariane, eu sou pediatra e neuropediatra. Meu Instagram é @doutora.arianeluquezzi. Ele quase não existe. Ele quase não existe, mas se vocês quiserem falar comigo, eu respondo. E a gente vai continuar o assunto agora. Oi, eu sou Farid, sou professora de dança e yoga para crianças e professora da dança materna. Também sou engenheira química, mas convido vocês a voltarem no episódio anterior para entender essa história e dar seguimento nesse episódio. Ei, tá boa? Vai começar. Vamos? Pode ser chegar. Olha só, a gente subestima, né, assim, achando que as crianças têm que ir pro chão e rolar e fazer tummy time e não sei o que. É que a criança virou um robô, né? Virou um trabalho. Mas ser enfim, humano, na verdade, a criança, de forma geral. ela é muito observadora. E a gente é que tinha que aprender com elas, na verdade. A gente que tinha que observar mais elas e deixá-las mais quietas. Ela não observar a casa, observar... Por exemplo, se tiver irmão, né? Seu filho andou com 9 meses, porque ele ficava irritado do irmão dele tá andando e ele tá ali paradinho. Ele falou, cara, eu vou dar meu jeito aqui. Né? Eu vou dar meus pulos. Eu quero ir atrás. Eu quero ir atrás, eu quero explorar. Então, assim, a criança, ela vai atingir... Uma criança, né, que não tem... Claro, tem crianças que têm comprometimento. Isso, é uma criança que Longe de mim nasceu... falar que não, porque eu Nasceu trabalho com bem, isso. amamentou, é amada, é bem nutrida, né? A gente tá falando desse tipo de criança que é a grande maioria, até, na verdade, se parar pra pensar, porque o mundo é bom, as crianças, ela vai desenvolver até pela observação, Não, e pelo eu acho neurônio que espelho. Esses padrões, eles estão servindo tanto pro bom quanto pro pro mal. ruim. Porque, por exemplo, né, assim, eu já sou julgada pelo excesso. Vou dar um exemplo do meu mais novo, né? O terceiro, ele não tem opção de Filho se cresce escolha. sozinho. Ele tem que ir para onde a gente for. E assim, eu, por exemplo, né, que eu faço tudo com eles, é aula de tênis dos irmãos, ele vai comigo para aula de tênis. É para ficar no chão, ele vai ficar no chão da quadra de tênis, comendo saibro e tal. Exato. E as pessoas acham que eu sou louca. Tem algumas pessoas que participam da aula e falam, mas ele é muito novinho e você vai deixar ele na quadra, ele vai levar uma bolada. Gente, hoje, ele vê a bolinha de tênis que é desse tamanho, ele Ele aprendeu. ele agacha. Mas né? eu fico Ele pensando não em leva qual bola. recado a gente tá dando pra essa criança. Mas sempre tem uma crítica, né? Não, e qual recado a gente tá dando, assim? Porque, por exemplo, lá, a gente alugou um sítio na pandemia, ficou o sítio tá alugado até hoje. As meninas sobem todas as pedras do sítio. Tem gente que só de ver aquelas crianças subindo as pedras, já começam a ficar... Tá, assim, tipo, desesperada, assim. Eu falo, gente, elas já estão acostumadas a subir na pedra. Não tem nada a ver com elas, né? Eu falo, esse medo tem a ver com esses adultos Com que estão adulto. amedrontados. Porque eles também foram criados assim. É a mesma coisa do parquinho, né? Não adianta você levar pro parquinho e não deixar a criança explorar o parquinho. Ou ir pra sua aula e não deixar a criança... Tem que ser asséptico, tem que ser limpo, Não vai tem que ser... tá? Existem, Não será. Tipo... Quando eu comecei com a dança materna e aí colocava os matches, as mães que foram chegando achavam super estranho de colocar a criança naquele tapetinho sem um travesseiro, sem uma coisa, tipo, como se fosse desalentador, né? Colocar no chão. Um abandono, né? Um abandono. E aí é um processo de educação, né? E aí elas foram vendo como aquilo era bom, como a criança, em busca de um outro bebê ou de um brinquedo, se arrastava, começa a rolar. E isso é um processo, gente, que nós profissionais, seja de que área for, que saímos da caixinha... Um pouquinho, né? só. Um A pouquinho. gente É um Não, longo tem muita caixa processo, Tem muita caixa pra mas abrir. que a gente tá tirando as vendas já.
ter essa vivência, essa paciência também, esse olhar amoroso para as mães. Eu falo as mães porque, né, em 90% do 99. tempo o nosso contato... Mas os pais também com limitam as mães. crianças, entendeu? Não, eu Às falo vezes. assim, pelo nosso contato, Isso, né? ouvir o podcast, por exemplo, 90% deve ser mãe. Então, assim, é um processo de educação. Mas essa coisa de espetáculo, hoje, na matriótica não existe espetáculo. Eu falo, ó, quer espetáculo? Aqui não tem. Tem vários outros que Não tem. O espetáculo da vida é diário, É, né? Das e pequenas é coisas. isso, tem o que tem tudo para todos os gostos. Então, assim, mas eu sei que existe uma necessidade dos pais de verem algo, de verem uma produção. Então, a gente também tem um combinado. Tem um espetáculo? Não, tem uma festa. Tem uma festa. Nessa festa, sua criança vai dançar coisas de sala. Eu não vou ficar ensaiando exaustivamente, repetindo uma coisa que a criança tá por aqui. Não. A gente começa a Que ela perceber... perde até a atenção, né? Perde Tá nem o aí, mas- gosto também. Começa a perceber durante o ano aquela dinâmica que a criança sempre pede, põe de novo, que eu já tô enjoada. Porque, tipo assim, a criança Mil tá vezes na a aula mesma 2 música. vezes por semana. Eu não, eu tô lá. Eu falo, meu Deus, essa criança não deve aguentar mais. Ô tia, por que não tem essa hoje? Que essa elas gostam. Então existe uma festa onde a criança vai dançar aquelas coisas que ela tá habituada. E não é uma apresentação, uma festa que vai ter um lanche, que as famílias vão fazer um piquenique, vão confraternizar. Em determinado momento, elas vão lá. E ainda assim eu falo, gente, se ela não quiser, não é para chantagear, não é para forçar, não é para fazer promessas de prêmios ou castigos. Não, ela curtiu o ano inteiro, ela curtiu a festa. Não é isso que vai fazer com que tudo tenha valido a pena. Não é o marco do desenvolvimento. Não é uma prova, isso não é o um dia a dia vestibular. do seu filho, né? E esse é um processo que a gente também tem que ter paciência com as mães, né? E pais e famílias, porque é uma desconstrução. É uma desconstrução do que a gente teve de educação. A maioria A de gente nós aprendeu assim. estudamos em escolas Conteudistas. bem conteudistas, que a prova era dia tal, e a maioria de nós só teve Uma chance. valor na hora que você fez uma faculdade e que você, né, assim... E depende do que você fez. Por exemplo, tem um primo do meu marido que é cardiologista. Eu estava fazendo medicina, ok, eu estava validada. Aí eu fui fazer pediatria, invalidou. Aí eu fui fazer neuro, aí validou de novo. Você imagina uma engenheira química em Macaé, terra do petróleo, com 2 pós-graduações que resolveu... Calcula. ir pra Largar pra fazer dança. dança. É hippie, é louca. Engraçado, né? Que cada É. vez que você começa a achar que você tá compreendendo mais a vida, a gente tava falando até sobre dinheiro no episódio anterior. Você começa a ir para um estado, o seu próximo estado evolutivo é um estado de regressão, né? Você cada vez chega no menos, né? Eu quero a vida mais simples, e tem hora que é essa É um imenso sensação. privilégio poder falar isso, que a gente pode escolher uma vida mais simples. E claro que vai ter gente que não pode escolher isso, né? A gente A pode gente escolher tem que isso ser- com segurança. A gente pode escolher isso com segurança. Que bom que a gente pode escolher isso com segurança. A gente tem que querer que outras pessoas consigam fazer isso. Então a gente tem que explicar para aquela mãe que talvez 50 horas de terapia por semana seja muito, né? Assim, quase sendo irônica, porque eu não gosto de trabalhar 40 horas por semana. Eu trabalho muito mais que isso, mas eu sou uma adulta, eu sei que eu tenho que fazer. São as obrigações. É uma né? criança, ela não vai aguentar. Eu posso até prescrever para algumas 40 horas. Se a mãe implorar, você quer? Tá. Ela volta um mês depois, doutora, não rolou. Eu A não criança sabia. fica estressada. A criança evolui. Porque ela vai chorar, ela vai gritar, ela não dormiu no horário certo, ela não comeu no horário certo, ela tá completamente sobrecarregada. Puxando a sardinha pro meu lado, obviamente, 30 minutos de terapia, isso é inviável. Tipo, às vezes as mães demoram mais tempo para chegar na terapia do que para fazê-la. Mas 10, 12 horas talvez também seja ruim, né? Então, assim, porque aquela criança Ela ela passa tem o que ir dia pra inteiro escola. na terapia, Uhum. né? E às vezes ela tem que ir pra escola Ela tem também, que, né? ela tem que usar o neurônio espelho dela, Ela né? tem que ver outras pessoas. Então, assim, não, eu quero terapias individuais. Talvez terapias em grupo sejam melhores, porque pelo menos ela tá convivendo. Então, autistas de diferentes níveis, por exemplo, estão juntos. Então, aquele vai ter que aprender o que aquele outro sabe fazer. Tudo é aprendizado. E a convivência, né? A Mesmo que não convivência. aprenda alguma ação, vai aprender a conviver. Vai aprender a respeitar a ação Nossa, do do outro, outro, por exemplo. exatamente. Então, assim, mas eu
põe na terapia ou na escola. Se puder, põe nos dois. Porque a escola é um ambiente que parece que não é terapêutico, mas ele é. Nossa, ele é Porque muito... você tá aprendendo a socializar. A gente só socializa socializando. Vale mais Né? estar na escola do que a escola, o que a escola quer, né? Às vezes a Exato. metodologia da escola, a gente falou, é a prova, é ter aquele desempenho, e às vezes Às o vezes que a aquela escola é criança estar que na não escola, quer é ir fazer para a nada que o escola. vestibular vai entregar. Exato. Tem hora que eu tava conversando com meu marido e falei assim, a Olivia pode não querer nada que o vestibular vai entregar pra ela. E aí? Ela, graças a Deus, tem a chance de fazer. Eu vou falar, beleza, você quer fazer o quê? Eu quero virar cozinheira. Tá bom, vamos lá, vamos ser cozinheira. Tem faculdade pra isso? Tem, mas às vezes ela não quer aquilo ali. Às vezes ela quer aprender a cozinhar com uma cozinheira da Bahia. Vamos aí. Isso Mas daí eu é tenho muito... como segurar ela por trás, obviamente, né? Uma situação de privilégio. Mas as pessoas querem tudo, tem que estar tudo milimetricamente calculado. Então ele tem que fazer 12 horas de terapia, tem que fazer 12 horas de escola. É ele igual tem parto, é igual desenvolvimento. adequar as é igual... expectativas é importante também, né? Assim, É igual o espetáculo da Farid. E assim, não é nem criticando, não é, é Não. mais passando uma informação de que a gente foi criada assim. o Então é desenvolvimento difícil pra ele gente. vai acontecer apesar de você fazendo fisioterapia, né, ou não. A sustentação cefálica, o povo vai querer me matar nessa. Ele vai acontecer apesar do tummy time ou não do tummy time, porque vai. Gente, eu nunca fiz tummy time. Também Eu nunca falei, fiz. Nenhum dos três. Mas nem tudo, fiz. é engraçado Três. como as pessoas É. querem, né? A gente se Querem um julga. protocolo, né? Ontem Vira nome, nossa, né? Gourmetiza também, né? Exato. Tipo, É um método. é ótimo. tummy time, Quando tipo, chega na é só dança materna, tipo, coloca deitadinho de barriga pra cima. É. Porque se ele já virar, ele vai virar. a mãe Não fala, ele não precisa rola. colocar Aí tem pra uns que ficar- falam assim, mas ele não gosta de ficar de bruço. Aí eu falo, claro, mas tá tudo bem. Tem crianças que não gostam. A maioria não gosta. Olivia assim. odiava. Então. Detestava. Mas é isso também Aí eu virou um punha em problema mim, por agora. exemplo. Eu colocava em mim. Não é tummy time porque não tá no chão. Tá. Foda-se. Lide com isso. Lide com isso. Ela vai sustentar o pescoço. São doenças gravíssimas que vão fazer uma criança não sustentar o pescoço. É muito difícil. É muito difícil. Você vê bebezinho na incubadora, às vezes. Dependendo de quanto tempo ele ficou lá dentro, ele começa a tentar... a levantar, né? É igual falar, sabe? Tem uma posição que é como quase um abdominal, que é não pode fazer isso que estressa a criança. Não pode fazer aquela forcinha que a criança faz. Pode sim. Ele tá tentando, né? Deixa ele tentar. Se ele se irritar, a gente não deixa fazer, assim. Ou ele vai evitar fazer aquilo. Se ele tá querendo fazer aquilo, deixa. É porque ele quer. Ele porque quer. ele quer. Eu também Ele é um acho isso. indivíduo, né? Deixa ele fazer. Eu não vou deixar ele comer cocô. Mas assim... Às vezes Ele pode só ser quer, sem saber. ele quer fazer só a força no abdômen. Ele tá fortalecendo o abdômen dele pra depois conseguir sentar, por exemplo. Depois conseguir Isso, Virar, assim, mudar de posição, Você deitado pra precisa sentado. ver a criança mais de uma vez, né? Até pra dizer que isso tudo é normal. Depende. Então, acho que Tem vezes que ela muitas vê uma vezes- só e já fala, isso tudo é normal. Tudo Eu já normal. conheço já. Precisa ver muitas vezes. Mas acontece ao contrário também, Ari, de você perceber que a criança tem alguma alteração. Os pais só trazerem a parte positiva. Acontece Ok. muito. Aliás, é o que mais acontece na Sério? minha... E você percebe que o relato tá diferente do que você tá observando. Completamente. Não, em casa ele fala tudo, ele faz tudo, ele atende a todos os chamados. E eu assim, João, e aí o João tá na Mas idade, aí, né? aí eu Mas acho que faz parte da negação e do luto. De Sim. quando você tá vendo que seu filho tem E transtorno é por de isso que não espectro dá pra autista. fazer consultas curtas, por exemplo. Não tenho como fazer uma consulta dessa em 15 minutos. Não tem. Porque ela tem que ver a minha insistência em mostrar pra ela que aquilo não tá dando certo, pra depois eu dar o diagnóstico, pra depois eu acolher ela. Não tenho como fazer isso. É igual quando elas falam, dá pra dar um diagnóstico agora? Eu vou dar no retorno porque o pai não tá aqui. Porque ele precisa ouvir isso. Senão fica tudo culpa dela. Eu ouço muito isso, assim, e o que eu fiz de errado na gestação? Nada. Você não fez nada de errado. Ninguém sabe porque uma criança É autista. é autista. Ai, mas Ninguém ele também sabe. entrou numa promessa de cura, né? De- Promessa de cura Nossa, com, virou com a nutrição. ex-autista. Aí é seu lado aí. Muito obrigada. Agradeço fortemente. Não existe cura, existe adequação, Não, se eu porque puder eu dizer. vou limpar meu organismo. Mesmo pra evitar todas as doenças. Oi? Se Eu fosse estava isso, o falando pessoal da disso. Cracolândia lá em São Paulo, onde eu fazia... Só nascia Só criança nascia doente. criança doente. Nasciam uns bichinhos que pareciam uns touros. É. A mãe usou crack a gestação inteira.
Não, e quantas... É claro que eu não vou orientar uma pessoa a usar crack. Mas isso, né? Existem fatores que a gente desconhece aí. Com Vários. certeza. Milhares deles. Idade. E se a gente conhecesse, cara, que bom que todo mundo já tava prescrevendo. Não, existe seria Não, e desesperador, existem algumas coisas Luísa. conhecidas, sim, que a gente também não pode deixar de falar, Não, eu tô né? falando do Mas- transtorno de Claro, expectativa. mas Se a gente também, por souber... exemplo, não, mas, Existem por exemplo, coisas já tem- conhecidas. já tem evidência, por exemplo, que o estresse durante a gestação, o estresse metabólico, o estresse emocional, pode ser um processo favorável. Então, as mulheres, por exemplo, que têm doenças metabólicas, que têm estresse oxidativo maior, não controlado na gestação, aumenta as chances. Mas, assim, isso não é Mas isso não é determinante. determinante, Determinante. exatamente. Quantas Então, que você não pode fazem usar isso Então, a e gente não começa. acontece Existem nada? várias teorias. Teoria do Exatamente. copo, existe... Que eu poderia ficar falando um podcast inteiro sobre essas teorias. Mas, assim, existem várias teorias. A idade do pai, Mas a nada é idade da mãe, determinante. a idade... O parto, a via de parto. Existem milhões de teorias, mas nenhuma delas é determinante. Exatamente. Porque, Se porque fosse na pra ser verdade, determinante, era fácil. Era fácil. na verdade facílimo, é uma porque doença ninguém quer. comportamental também, assim, né? Não é uma E- doença. É. Tem CID, mas não é doença. é. um A gente estava falando É. sobre isso esses dias, que existiu todo um tabu na internet, porque a rede de humanização do nascimento publicou um documento formal que havia uma associação entre Cesárea agendada. amamentação e cesárea, a mulher que não amamentava com autismo. E a crítica foi que isso era uma visão muito capacitista, porque E, na verdade, volta é- naquela visão da mãe geladeira. que é também... É culpa de novo a mãe. É culpa. de novo a mãe. Culpa de novo a mãe. Exatamente. A culpa, né? Então, Cai no nosso colo. e também o outro lado, Pra a mãe variar. falar assim, mas vocês estão querendo ver uma associação de uma coisa, um fator que pode deflagrar uma condição que não é uma doença, não é um desfecho adverso ter um filho autista. E a Ari estava falando, não é adverso, mas é neurodiverso. Será que a sociedade está preparada para encarar isso como algo que não é anormal, mas é diverso? Qual que é o preparo? Eu acho que Que as o pessoas problema não é a encaram muito bem as criança, coisas né? da neurodiversidade. Não, meu filho é superdotado. É super difícil ser superdotado. É. Ter uma alta habilidade. É super difícil Você ter falou isso TDAH. comigo, eu fiquei outro dia com isso muito na cabeça. Ela falou, difícil ter Luísa, essas coisas alta todas. habilidade é difícil pra caramba. Ser A pessoa alta... não se adequa. Uhum, não Tudo se é encaixa, monótono, todo mundo. E se você não tomar cuidado, você inflama aquela criança. Eu ouvi de um paciente, e eu espero que a mãe não se ofenda com o que eu vou falar. Ele tinha 6 anos. De fato, ele tinha umas habilidades assim muito fora da curva. Dos pacientes que eu atendo com alta habilidade, é o que eu mais tinha fora da curva. Ele virou, porque eu sei fazer tudo. Aí eu parei assim, você sabe subir um muro? Aí ele olhou, não. Falei, então nessa hora um pedreiro sabe mais do que você tem que tomar cuidado com o que você disse. Falei, mãe, a gente não pode deixar ele se inflamar. Então é difícil, porque ele acaba sendo super poderoso. vai virar insuportável. Por Entendeu? quê? Ele vai ficar É. insuportável, e aí ninguém vai querer conviver com ele. E nós somos E às sociais, vezes- né? exato. Somos seres E às sociais. vezes vai ser mais fácil conviver com uma criança que está dentro do espectro, porque ele aprendeu que ele tem que sorrir, dar oi, dar bom dia. Do Ele que com aprendeu, ele outro foi, infelizmente, ou Que não foi felizmente, educado. que não foi educado. Então, assim, é Exatamente. difícil. Por que as pessoas focam tanto no espectro? A gente está muito mais treinado para fazer esse diagnóstico. Então a mãe fala, qual é o nível? Elas estão sempre muito preocupadas com isso. Eu vejo a foto, o nível é na consulta. Vamos dar daqui 6 meses, ele pode estar pior ou melhor, dependendo do que foi feito por ele. Uhum. Então, Igual o nível façamos tanto tudo, faz, mas né? o nível tanto faz, assim. Desde que, se ele for nível 1, você não vai fazer nada por ele, então De como for conduzido, né? tem que fazer alguma coisa por ele, porque o mundo é incômodo pra ele em alguns aspectos. Ele é um nível 1, mas ele não entende uma piada, ele não entende a maldade de alguém, ele não consegue comer uma sopa. Então, assim, Alguma coisa vai poder alguma ser coisa vai ser melhorada, ruim né? pra ele. A Uhum. gente sempre tem algo pra melhorar, sendo típico ou sendo atípico, né? Uhum. A gente também Isso tem não- algo a melhorar, então, assim, todo mundo tem. Não tem. E É. Muito bonito. eu acho que ao invés também da gente também ficar buscando, né, Por quê? os porquês. Eu recebo muitas mães ali, por exemplo, que têm um filho autista e tem medo de ter outro filho autista. E fica trazendo essa culpa do que eu fiz de errado na gestação para meu filho ser autista. E dentro do que a gente tem, do que a ciência explica, eu tento que ela melhore a qualidade de vida dela para, na verdade, a gente diminuir não só o risco de autismo, mas de todas as De possíveis tudo, né? doenças que aquele bebê pode ter, que ela pode ter na gestação. E a gente tem que parar também de colocar doenças, na E- verdade. exatamente. Chegou há umas semanas uma criança em que a escola encaminhou com o diagnóstico de TOD.
Que é transtorno opositor desafiador. Ah, isso daí tem diagnóstico até dizer chega. A criança tem 2 anos, é TOD. Eu falo, 2 anos isso é TOD? Quando chega com essa idade, então eu falo, é impossível falar isso. Eu falei assim, mas vem cá, como ele em casa? Alguém quer ele? Ah, não, as tias já pedem pra ele ir pra... Eu falei, então o problema não tá nele, tá na escola. Tem algo na escola que está desagradando esse menino a ponto dele ter um comportamento diferente do resto do mundo. Porque ninguém é hipertenso só na casa da sogra. As pessoas são hipertensas em todos os ambientes. E também não é porque ele é hipertenso que necessariamente ele vai usar medicação. Se ele tiver uma alimentação saudável, hábitos de vida saudável, ele consegue modular isso a ponto de não usar remédio. Então, assim, tudo Calma, tem um nome. né? E TOD tá virando um negócio que você fala, todo mundo, a criança é só levada às vezes. Não, e com 2 anos, toda 2 criança é desafiadora, né? Porque ele deixou de ver... Ele Farid deve ver isso também. Ele deixou de se ver como parte da mãe. Ele tá se vendo como um indivíduo. Então, ele vai fazer isso. E as famílias também... autoafirmando, né, como ser humano. Você E isso só é vai ver isso o tempo errado, todo. né? E isso é errado, porque também a gente vê muitas famílias querendo que a criança aceite tudo. A gente quer seres inovadores, que É. saibam se colocar, Mais mas desde que comportados. sejam submissos Isso, a gente. Desde Né? ninguém Assim que eu pensa que quero. esse submisso a mãe e pai vai ser um submisso no futuro. A qualquer pessoa, né? A qualquer relações. pessoa. E aí é muito difícil. E assim, eu vejo muito questão de brasileiro. Nós todos, a gente não sabe falar não. Você já reparou que brasileiro geralmente. Você sabe, né? Você Mas culpa. mas o falar não pro brasileiro É uma das muito poucas difícil. coisas que eu gosto em mim. Não, tem muitas coisas que dá pra gostar em você. Não, mas é difícil admitir qualidade. Eu acho isso uma qualidade. É muito difícil É uma admitir qualidade. qualidade. Uma Eu qualidade. acho. Ser Se alguém assertivo. achar que não é... Não, é uma super qualidade. Porque a É gente muito dá, difícil. às vezes a gente não quer ir em algum lugar. Mas você não Exato. fala pra sua amiga, olha, eu não quero, não tô afim. Você não fala. Você fala aqui, é porque eu tenho um compromisso. Você inventa uma Não, desculpa. É. Você inventa uma desculpa que você não sabe falar, não. Então, tipo assim, essa criança que ela é sempre submissa, ela vai ser submissa a todo mundo. Ela não vai ser submissa só Ela é submissa a ao você. sistema. Ela é submissa a todo mundo. E é uma criança, às vezes, que no futuro vai ser um adulto que vai sofrer muito, sabe? Sempre E é um Por espelho, dizer porque não. provavelmente essa criança submissa tá ouvindo isso de alguém que também é. É. É o e espelho. assim, é questão. No E fundo é assim, tudo espelho. eu falo até. Minha terapia parece muito aqui, parece muito na minha. Sempre quando eu escrevo, enfim. Eu tive que botar alguns limites, tipo assim, igual a gente tava falando, da terça-feira à tarde com as meninas. Quando aparecia alguém doente, eu via na minha casa, assim. Então, tipo, terça-feira eu tento não ver ninguém, porque terça-feira é das meninas. Se eu começar a botar criança pra ver Vai achar. fora do consultório, Toda hora quantas vai ter alguém. crianças adoecem? E aí, botar esse limite é tão difícil, sabe? E eu não tô colocando a culpa na criação dos meus pais, porque eu nem Não. lembro de alguma coisa. Mas tem muita criança que, por ter sempre... Tipo, Talvez não seja nem a culpa na criação dos seus pais. Talvez seja porque você seja mulher, por exemplo. E seus irmãos podiam fazer tudo e você Não não. ser nada. Pode ser também. Então, assim, não é nem a culpa específica, mas é a Foi culpa do sistema. Tipo, O ano que você nasceu, É. no país em que você nasceu. Acho que E as pessoas que você as coisas são muito mais complexas É do que os simbiose. nossos olhos no fundo conseguem das ver, coisas é né? simbiótico. E a valorização do ser Do vizinho. perfeitinha, boazinha, né? A valorização daquela criança Menina que Cinderela. corresponde às expectativas de um adulto, né? Do que é ser uma criança perfeita, obedecer, fazer tudo, tá concentrada, e não que deixa fluir o seu próprio querer, né? Não que a gente não tenha que dar contorno. Não, claro que a gente lógico. tem que dar contorno, Sim, mas educar, também dar deixar a limites. criança E se isso vem, expressar. isso vem lá do início, assim. Uma cesárea. Não tô falando ruim, mas assim, Demonizando. demonizando nada. Uma cesárea Mas agendada. uma cesárea agendada, né? Um É a vida bebê, programada, né? um bebê que tem que Toda fazer várias programada. terapias É desde isso o que a início. gente fala, as pessoas não entendem, né? Não é a cesárea, é sobre isso tudo que a gente tá falando, é a filosofia de você achar que você tem o controle, de que você pode, e é Planilhar. pra muito além, Planilhar, né? né? A maior dificuldade das pessoas de entenderem parto e amamentação é entenderem como algo como que a vida tem que fluir, ela não tem como mensurar. Isso é extremamente difícil para nós. Acho que os profissionais que estão muito além, eles conseguem até enxergar isso. Eu fico imaginando para vocês, assim, quando vocês enxergam uma criança que vocês
penso assim, poxa, essa criança realmente tem alguma limitação, essa criança tem uma limitação motora, e aí, como que é difícil vocês falarem, tá, tudo bem, mas ela pode viver e ser feliz e conviver em sociedade, mas comunicar um diagnóstico real de uma patologia ou de um atraso no desenvolvimento para vocês, porque vocês estão enxergando muito além daquilo. É porque, na verdade, a gente tem que ver potencial. A gente tem que... A gente olha. Se a gente não vê potencial na pessoa, pra que você tá fazendo? Você tá entregando receita e mandando se virar? Não dá pra fazer Eu isso. falo, diagnóstico não é destino. E aí eu acreditar, né? Não é uma chancela. Aí eu acreditar, né? Do mesmo jeito que Farid acredita que aquela criança, uma hora, vai fazer plié, sussurrando, sem ela ter que botar um monte de regra. Ou não. Eu não vou fazer de novo. Nem aí. E tudo bem. Nem eu vou dançar 25 centavos. Feliz da vida. Mas vocês... Assim, as coisas boas do nosso trabalho fazem a gente vibrar muito, mas também acho que a gente sofre, porque eu percebo assim, eu quero muito que as mulheres consigam ter a melhor experiência de gestação e de parto, mas também quando não sai como eu acho que é o melhor para elas, como que eu sofro? Então talvez seja o meu olhar, não sei, vocês... tem grandes alegrias, mas vocês também sofrem muito, assim, tipo, a sua lida no consultório, assim, te faz sofrer? Ou você consegue? Eu tento... minha avó era uma pessoa que ela não demonstrava sofrimento apesar de sofrer, assim, ela era uma mulher muito forte. Todos os netos... A gente fala assim, tô com preguiça de levantar de manhã. Não, pera, minha avó veio do Ceará, lavadeira, 3 filhos, sem marido. Ela levantava. A gente tem que levantar. Todos falam isso. Todos. E ela sempre falou assim, você tem algo de bom pra ver, você veja isso. Você tem algo bom de falar dessa pessoa, você fale isso. Então, não fale o ruim. Não veja o ruim. O ruim, ele vai estar lá. Depende do que você vai ver. Daquilo. Então, assim, não tá dentro do que eu tô esperando, mas teve melhora? Teve. Então, vamos partir desse ponto. Eu tento não sofrer com a expectativa, porque eu não crio essas expectativas. Normalmente, eu sou uma pessoa que não cria expectativas. E eu acho isso importante, a gente não criar expectativas. A gente tem que ter um norte. Se esse norte é daqui 2 anos, se ele é daqui 8, ele tem que chegar lá. Quando ele vai chegar, tem períodos que as crianças ficam estagnadas muito tempo, e de repente elas fazem, você fala assim, já foi. Então, tá tudo certo. Lidar com a expectativa é muito ruim. Depois que eu fui mãe, isso foi determinante, porque eu tinha essa visão da minha avó, mas eu não era mãe. Assim, eu olhava e falava assim, tá, é isso aqui, mas era meio que condicionado. Depois que eu vi que a Olivia não atingia coisas que eu desejava que ela atingisse, e tava tudo bem, ela tava ali saudável, ela tava ali, tá tudo bem, ela vai conseguir fazer, eu entendi que é isso aí. Os pacientes, eles vão atingir em algum momento. Então, assim, eu não chego a sofrer. Eu sofro muito mais pelas mães, né, às vezes, não do que conseguirem ter essa compreensão. Essa compreensão de que o filho dela tá indo bem. E aí perder a leveza das A coisas. gente tá tão sintonizada. E eu ia falar assim, Fala. eu sofro, por exemplo, quando eu vejo uma mãe não compreender o tempo de uma criança. Quando eu vejo uma mãe assim, não, eu vou tirar da aula porque ela tá fazendo muita bagunça. E eu falo assim, meu Que Deus, bom. mas você Não entendeu você nada. só enxergou esse pedacinho que ele estava correndo. E isso me faz sofrer, porque eu sei que essa criança vai ser cobrada o tempo todo. E reprimida em vários aspectos. Isso me faz sofrer. Assim, não tá fazendo nada. Gente, mas quando uma criança tá parada olhando, ela tá aprendendo. Ela tá fazendo alguma coisa, ela tá né? fazendo alguma coisa. Porque E às vezes ela tá vencendo a barreira da timidez ali. sim, porque né? você vê uma criança que tá tentando e uma hora ela consegue. Então, eu sofro quando eu vejo uma mãe não dar essa oportunidade pra criança. Quando Nem eu pra vejo ela. Ela não nem tá pra dentro, ela não tá ela. dando tempo Que de é olhar. o passar do eu não acredito em você, né? É isso. É porque é isso que ela tá passando pro filho dela. Quando você não deixa a criança Exatamente. subir na porcaria da pedra, porque você fala, vai cair! Você tá passando pra ela que ela não é capaz de Pois chegar é. lá no topo, cara. É tão Não mais tô fácil falar falando que pra eu ela, tenho que "Tome correr cuidado". todos os riscos da vida. É. Mas quando a criança só pede engatinha no tapetinho de EVA, você tá passando pra ela, ó, O mundo é perigoso.
Gatear no chão dói muito e você não pode sentir É dor. gelado. Pois é, vai ralar o joelho. Então, assim, isso me faz sofrer bastante. Aí depois eu vou, né? Trabalhando. Eu vou trabalhando em mim, porque a gente não consegue também abraçar o mundo, sabe? Eu sofro quando eu vejo uma mãe falar assim: ah, não, ela não vai participar da festa porque talvez eu vá pra lá e ela não queira dançar. Eu falo, gente, mas e e a o festa? todo? E a festa? E os amiguinhos? E os amigos? E ela vendo? Eu lembro, gente, a minha filha, a primeira apresentação de balé que ela fez foi muito engraçado, que ela era uma cotoca e tinha aqueles ensaios lá, né? E ela é dessa época, e eu era mãe, não era professora, aqueles ensaios. E ela linda, e todo mundo na maior expectativa, aquele cotoco toda redonda. A família veio inteira, eu comprei 1000 ingressos, todo mundo na frente. A pressão, coitada. Não quis entrar. E aí eu tava com ela lá atrás, ela falou, não vou. Eu falei, então vamos assistir, filha. E a gente ficou lá na coxinha assistindo. Eu fui no primeiro dia, ela não quis. Eu fui no segundo dia, ela não quis. Eu falei, você quer ir hoje ou você nem quer ir? Não, eu quero ir porque eu gostei de assistir de lá. Falei, então vamos. E quando ela saiu no primeiro dia, eu já fiz um sinal e falei, não quero comentários. Todo mundo parabeniza. Tá linda, né? Pronto. Ah, como é que foi? Não quero, já cessei logo. Ai, pra quem ninguém quer, porque eu não sei, que já cessei logo ali. E ela curtiu, e ela lembra disso, sabe? E aí eu vejo às vezes uma mãe falando isso, eu falo, gente, você já tá desacreditando de entrada. Às vezes naquele dia foi o dia que você mais ensinou pra ela, né? Naquele dia nasceu uma diretora de teatro. Mas é assim, ela lembra disso até Eles hoje, das lembram, meninas grandes, as meninas grandes, na época que tinham 16, as meninas grandes que ficavam passando ela de colo em colo, que acharam ela engraçadíssima ali atrás. Então dá a oportunidade da criança experimentar, viver, fazer ou não fazer, porque que tão pequenininha ela já precisa estar prestando provas, né? Porque são provas. A vida é cheia de vestibulares, eu Não. tenho trauma disso. E se a gente olhar então, pra assim, gente, isso né? A me gente faz também. sofrer. A gente Isso também me faz tem sofrer, nossos porque eu acho que medos, priva né? a criança de tantas experiências legais, sabe? Isso E É a gente que tá verdade. falando dessas... A gente tem medo de privar nossos filhos de experiências, por exemplo. O medo tá sempre lá. Você só precisa saber o que fazer com ele. Mas ele tá Não, mas sempre lá. são, É importante ter assim, medo. É igual outro dia, Manu pegou a faca e ia cortar o pão. Aí todo mundo, não, deixa que eu corto. Eu falo, gente, ela tem que cortar o pão. Ah, não, ela tem 7 anos, ela tem que cortar o pão. Tá? Ela tem que cortar o pão. Não, então, mas eu falei exatamente, eu falei, Esse marco do desenvolvimento não precisa estar na caderneta. Aí eu falei, aí uma amiga ainda falou, deixa que eu corto. Eu falei, não, ela tem que cortar o pão. Diego, ensina como corta o pão pra ela. Que ela vai cortar pão, o mostra pão. pra ela como corta um pão e dá um pão pra ela cortar. Porque tipo, às é vezes mais fácil fazer isso. tipo, é desacreditar na criança, sabe? Tipo, que ela não pode cortar o pão. E se ela cortar o dedo? Eu falei, se ela cortar o dedo, dá tudo Ela vai bem. Eu cortar posso uma dar um vez. ponto. Ela qualquer não coisa. vai contar pra ele, mas vai Eu já contar sei o que pra fazer. Ele vai cortar nunca mais. Ele vai bater a cabeça, Presta ele não vai atenção. fazer nunca mais. E aí é o desenvolvimento da criança e de nós como ser humanos, assim, A também. gente De tem que tornar um aprender ambiente a observar. seguro. É tão É, difícil E a observar. confiar, né? É. Não, e A quando a confiar. criança se dispõe a fazer alguma coisa sozinha, ela tá se desafiando, né? Porque é uma coisa que ela tá querendo E ela aprender tá por conta acreditando própria e ela tá acreditando É. nela. Aí você vai lá e enfia o dedo na cara dela e fala que ela não é capaz. Esses dias a Clarinha, por exemplo, o João já tá começando a cozinhar. Ele gosta muito de cozinhar, ele Oba. gosta de fazer algumas coisas. Ele já faz o omelete dele, ele já faz um arroz, ele já faz algumas coisas. Tudo que ele pede pra aprender a fazer, eu ensino. Bacana Mas demais. aí Isso. mexe Depois eu vou na panela quente e tal, se queimou já algumas vezes. E ok, não morreu por causa disso. Já, se precisar ficar sozinho, com 9 anos já sabe pelo menos comer alguma coisa. Vai fazer um arroz. Fome não morre. Exatamente. Esses dias a Clarinha mais nova falou assim: se meu irmão corta, eu também quero cortar. Aí ela pegou, a gente tava fazendo uma omelete de queijo, ela pegou a faca e fez a faca numa direção que poderia cortar o Perigosa. dedo dela. Aí ela olhou, viu o João cortando ao contrário. Ela, mãe, por que ele tá cortando assim? Eu falei, pra não cortar o dedo. Aí lá, nessa posição, eu não vejo o meu dedo, então eu tenho que cortar de um jeito que eu veja o meu dedo. Eu falei, pra você não cortar.
e continuou cortando, ninguém se cortou e ficou tudo certo, Então, sabe? é o melhor Tanto do que ela que- aprendeu nisso. É pra vida Pela dela. simples observação, eu falo, Observação. o melhor exemplo é o espelho, né? Então, só que muitas vezes o exemplo dos filhos, o exemplo de um desenvolvimento é uma sociedade cheia de metas. É um médico que foi forjado numa medicina cheia de marcos. É um pai que foi ensinado num contexto de uma educação super punitiva. Então, eu falo que une a gente aqui é que os nossos espelhos que estavam cheios de quebradinho, caco, a gente tenta reconstruir. Então, eu acho que a maior dificuldade de quem lida com essa parte de desenvolvimento infantil, gestação, quem quer lidar, é cuidar do próprio espelho, né? Assim, antes de você olhar para o seu filho, E olhe às para vezes os você, nossos né? espelhos não foram bons. É. Mas faça dele um mosaico, né? Quer Quebra ver uma ele e coisa? faz de novo. Assim, lacrando tudo que a gente falou, acho que a gente tem que cuidar primeiro da gente. O nosso espelho, assim. Abaixa a expectativa e acredita na humanidade. A humanidade chegou até aqui sem ninguém fazer fisioterapia, sem ninguém fazer... Lógico que tem as suas... Teve gente que precisou, mas assim... Não, O mundo e lógico que imenso se- pra poder falar que eu sou a legal que prescreve fisioterapia, entendeu? Não, A minha amostra é viciada. É... O mundo não é feito Mas, de assim, pessoas que têm eu acho necessidades que vamos pro especiais. caminho da leveza, de apoio à mãe. Exato. Vamos parar de ficar dentro de casa, dentro de casa sozinho, olhando só o desenvolvimento da criança e vamos para uma dança materna, vamos comunicar com outra mãe, vamos ver que existe em bebê, que o seu é mais magrinho, dela é mais gordinho, mas o seu rolo, dela não rola, e tá todo mundo feliz, assim, porque Ou o poderia legal estar, da né? humanidade é cada um ser do seu jeito, assim. E falando em conexão, tem um livro que chama Sapiens, né? E ele fala que a humanidade se desenvolveu na fofoca, porque um queria saber da vida do outro, e aí foi desenvolvendo. Então, assim, a gente... nós somos seres de conexão mesmo. Homo sapiens são seres de conexão. A gente precisa dessa conexão. E para ficar mais leve, eu acho que tem que se criar uma rede. Eu acho que é um pouquinho do podcast, é um pouquinho do que a gente falou aqui. É ser uma rede de tipo assim, calma, tá tudo bem. É assim mesmo. E Seu não filho de vai se competição, desenvolver. Que até isso. quem precisa de ajuda vai se desenvolver. Se você entender isso, tá mais tranquilo. Sim, Porque- eu tenho um filho de uma amiga que tem um atraso, e aí ele andou com 2 anos, agora ele tá com 5 anos, ele tá falando frase Tá vendo? bonitinho, fez muita terapia, ele necessitou de terapia, mas ele era uma criança que necessitava Exato. dessa terapia, sabe? Ele precisava dessa hiperestimulação e tal. E assim, é uma conquista, é lindo de ver. E eu não tô falando isso, eu só tô falando assim, que o mundo é bom, Sebastião. A maioria das crianças tá tudo bem, e só deixar elas explorarem, Ai. E para as viverem, que, serem mil aspas, não está tudo bem, a gente tem que criar meios para que essa criança Fique desenvolva o bem. seu potencial. Tem mãe que pergunta, quando ele vai falar? Essa resposta é de Deus, né? Eu não sou Deus, então, assim, eu tenho que dar potencial, tenho que Você tem que acreditar explorar nele. o potencial dele. Se ele vai falar, quando ele vai falar, eu tenho que dar a condição. Se ele vai fazer isso, não é uma resposta que dá para dar, né? E quando a gente tira essa criança do isolamento, né, insere ela em outros contextos, a gente também está ensinando ao mundo Que a existem As diferenças. aceitar essas diferenças. É. Né? E quando elas são crianças é tão mais fácil. Muito tão fácil. mais A A natural. Manuela fala de autismo assim. Eu vejo isso acontecer. Olivia fala como se... Sabe? Tá ok. Você não precisa falar nada, elas vão se regulando. Não. E assim, na sala da Manu tinha um autista mais grave, assim, e aí a professora falou, cara, a Manu é que mais acalma ele, não tô tirando sardinha não, mas é porque e eu nunca tinha falado sobre o assunto, e aí ela ia acalmando ele, e eles lidam com isso com muita facilidade. É natural para eles. Como a internet as outras coisas também acabam sendo, né? Porque eles estão mais expostos a talvez. As crianças que tinham dificuldades antigamente, elas eram segregadas. Hoje a gente está tentando não fazer isso. Então, as que não têm dificuldades estão vendo elas e estão E acolhendo. que mundo perfeitinho é esse, né? Que a Não gente- existe. Não existe, exatamente. Não existe. né? Então, encerrando, assim, por hoje, acho que a mensagem por trás, assim, que vocês gostariam, né? Porque nem toda mãe que tá ouvindo a gente vai ter acesso a uma profissionais. rede como a dança materna, mas às vezes ela tem uma outra ferramenta, nem toda mãe
que está em busca de um diagnóstico e está perdida, vai ter acesso a uma neuropediatra fora da caixinha. E o que vocês recomendam, onde buscar, assim, apoio? O que pode ajudar, assim, né? Não, eu busque leveza, né? A primeira coisa, busque leveza, menos cobrança na sua criança, em você. Acredite, a gente erra o tempo inteiro, quando a gente erra é tentando acertar, mas assim, eu vejo a vida como um potinho de frutas, tem frutos amargos, mas se a gente conseguir encher o potinho da vida das nossas crianças com muitos frutos doces, ele vai compensar, né, esse amargor. E busquem outras mães. Se não há a possibilidade, né, de buscar, se na sua cidade não tem a dança materna, existem hoje grupos virtuais. Ou busque localmente mesmo, às vezes no consultório de uma pediatra, a gente está ali, conversa, troca. E às vezes uma mãe não consegue se abrir de primeira com um profissional, mas com outra mãe ela consegue quebrar essa barreira, falar e depois colocar para fora isso que ela está sentindo. Mas principalmente, gente, acreditem nas suas crianças e elas não estão prestando Enem agora. Não sabe nem se o Enem vai existir quando eu choro. Ainda mais você que tá nessa fase do Enem, que vê sua filha ali tendo... Elas não estão prestando Enem, deixem elas se movimentarem, acreditem nelas, cobrem menos. Nós não conseguimos ficar uma hora inteira concentrada numa coisa, nem num filme, sem conseguir pegar um celular para conferir. Então, não cobra da tua criança coisa que nem você, sabe? A adulta consegue fazer. Essa é a minha mensagem. Maravilhosa. Muito feliz de estar aqui com o nosso encontro. Nossa, eu também tô assim, lisonjeada. Superaram todas as expectativas. Tá, Lari, você agora. Deixa um recado final aí, tá todo mundo esperando. Acho que as pessoas que nessa medo, altura né? já falaram. Não é a ciência que determina Não, nada, a vida é né? contexto, né? Assim, se a gente não entender que essa pessoa precisa de todo mundo, e essa pessoa é uma criança que precisa de todo mundo, e o adulto também precisa de todos, a gente não vai chegar onde a gente deveria. A gente não vai atingir o que a gente poderia atingir. Então, sendo uma criança que tem uma necessidade, ou não sei, todas têm necessidades, alguma necessidade um pouco mais intensa ou não, ela vai atingir desde que a gente deixe. A gente vive num sistema que dificulta algumas vezes o acesso a algumas coisas, mas existem coisas que a gente pode fazer por essa criança mesmo sem ter acesso a determinada terapia ou a determinado... Ou a aula de dança materna. A gente consegue dançar com o nosso filho em casa, a gente consegue deixá-lo no chão. Macaé é uma cidade litorânea, você consegue levar seu filho para a praia para ele andar num piso que não é acolchoado. Então, exponha a criança à vida, eduque essa criança para ela entender que as únicas coisas que ela não pode fazer é desrespeitar uma pessoa, roubar, matar, e o resto todo ela pode, desde que ela não esteja fazendo mal a ninguém e nem a ela. Se ela entender que ela não tá fazendo mal a ela e a outra pessoa, ela tá fazendo o bem, ela tá fazendo a coisa certa. E você também. Acredita, né? Acredita que vai dar certo, né? É o primeiro passo, é o passo mais importante. Eu penso em tripé, assim. Você tem... Primeira coisa, base, assim, é tipo um amor, né? Eu ia falar, eu trouxe a cientificação. Falei, eu vou deixar minha contribuição. Eu indico para todos os profissionais de saúde que às vezes estão achando que a gente está falando coisas muito soltas. A gente é hippie. Isso é fruto de muito estudo, assim, da minha parte. Se você é profissional da saúde, ouve podcast, é o beabá, assim, alguém que lida com mães, ler a cientificação do amor. Isso tudo que a gente está falando, você tem provas científicas, e mesmo se não tivesse, tente entender, né? Existe um poder brutal, assim, ou suave, forte, que é o amor. Ele é a base de tudo, do desenvolvimento, né? Neurológico, emocional. Eu penso muito assim. Outro dia eu tava falando com uma amiga, assim, falou, cara, eu penso num tripé, assim. A criança, a base dela é o amor. Depois ela tem que ter um contato, assim, com seres humanos e natureza e ambiente. E a outra que eu penso é uma nutrição boa, né? Adequada, assim. Que mantém o amor. Que mantém. Então, e assim, isso tudo faz... Isso aí é segurança, né? Você embrulhou, ele tá seguro. Exatamente. Ele tem tudo que ele precisa. Exatamente, ele precisa de um E que ambiente pouco. favorável com Muito menos para as pessoas.
Primeiro o amor, né? Mas o amor já dá um ambiente favorável. Muito. Deu um ambiente favorável do amor, você entender que ela precisa de explorar os ambientes, ela precisa de natureza, ela precisa de pé no chão, ela precisa ganhar um mundo. Também dentro desse contexto ela precisa de uma boa nutrição, né? Assim, eu penso nisso, eu fico nos meus devaneios, eu acredito nisso. Não sei se tem alguma coisa para ler, Aline, para finalizar. Não, eu ia indicar a Cientificação do Amor, livrinho pequenininho do Michel Odam, e os conselhos das nossas pessoas profissionais maravilhosas. Sigam elas nas redes sociais. Você tem rede social, Ari, para deixar? Ela é um pouco inativa. É o @doutora.Ariane Lucchesi. Farid, já falou? Já mas falou, deixa aí no Matrioska. canal. Ela deu só uma, ela deve ter mais. Né? Tem um monte delas. @Matrioska_Macaé. E Matrioska está agora mais ativo do que nunca, né? Sim. E a dança materna vai ser... Em 2 semanas nós retornaremos, né? A gente teve essa pausa por causa da pandemia, mas agora a gente já tá na nossa casinha Tá nova. linda! Com muita natureza. Aham, eu porque vi. as crianças dançam de pé no chão também, na grama, né? Não ficam contidas numa salinha fechada. Então a gente vai e volta. E tá muito gostoso. Eu vi, tá lindo. Tudo de bom aí pra vocês. Boa sorte. Obrigada. Muito obrigada. Vai ficar um episódio duplo, hein? É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Se Chegar. Vocês encontram a gente no @pode_se-chegar no YouTube, no Instagram e no Spotify. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Episódios novos todas as terças-feiras às 5 da tarde. Eu sou a Ana Paula, nutricionista materno-infantil. Vocês me encontram no @AnaNutrir e Cuidar.